mas ela não deixou de honrar ao Senhor primeiramente e de conhecer mais um pedacinho do rebanho do Senhor, que é a família Emanuel, né? Em nome do Senhor Jesus. E ela vai trazer uma palavra da parte de Deus e ela vai pedir o pastor Rodrigo para passar um vídeo para nós do trabalho no nome de Jesus. Amém, igreja? Como que Deus ele separou, você vê tão jovem, uma moça linda, acredito que o esposo também, né? São muito jovens, estão trabalhando 1 ano e meio, né? 1 ano e meio. O esposo já faz 3 anos, ela e 1 ano e meio que estão lá em Moçambique fazendo um trabalho que eu quero que vocês vejam. Isso para mim que é missionário. Isso para mim que é missão. Missionário que quer só chegar em outro lugar, sentar e comer e falar da palavra de noite, para mim não é. Verdade, filho. Verdade, eu sou sincero a dizer. Para mim, missionário é esse que estão no campo dando suor, dando sangue dele ali, passando por situações e ali clamando: Jesus não me abandona, Jesus, pelo amor de Deus, fica comigo. Aí sim eu considero como missionário e quero apoiar esses tipos de trabalho no nome de Jesus. Amém, igreja? Ela vai se apresentar agora, está com a oportunidade. Deus abençoe, viu, querido? Pelo você ter atendido o nosso pedido, em nome de Jesus, ter conhecido aqui um pedacinho do Senhor, de mais um povo aqui carente, humilde, e um povo que precisa aprender mais de Deus. Amém? Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Salve a igreja da paz do Senhor, amém? Amém. A igreja pode se assentar. Glorifica a Deus pela oportunidade que o Senhor abriu aqui nesse momento para estar com vocês. O Senhor tem preparado. Eu sou uma conhecida do pastor Israel, conhecida da igreja também. Ele foi no mês de março conhecer essa obra, né? E preparou, e eu cheguei aqui no dia 8 e ele me convidou para estar aqui conhecendo essa obra. E graças a Deus eu estou feliz por ser tão bem recebida, viu, bispa? É um prazer estar aqui com vocês essa noite. Eu trouxe alguns vídeos, amém? Trouxe alguns vídeos para mostrar para vocês o trabalho. Como eu disse, meu nome é Ana Cristina. Eu já estou lá 1 ano e 5 meses. Pode só segurar um pouquinho, tá? 1 ano e 5 meses. Eu casei em novembro de 2012. Fiquei uns 20 dias aqui no Brasil, casada, e já fui lá para a obra do Senhor, amém? Eu tenho 26 anos, meu marido tem 29, vai fazer 30. Então o Senhor nos chamou cedo, né? Ele é muito mais, ele prega desde os 13 anos. O Senhor preparou que ele foi para o seminário de pastores, estudou teologia lá, e o Senhor chamou ele para África, e eu acompanhei o meu marido nessa missão que é importante. E hoje, irmãos, eu quero convidar os irmãos a essa missão juntamente conosco, amém? Todos nós somos missionários porque todos nós temos esse chamado, amém? O Senhor não separa alguns para fazer evangelismo, o Senhor chama todos para fazer evangelismo. Essa é uma missão da igreja, amém? Então eu vim aqui conscientizar a igreja, mostrar o nosso trabalho e chamar a igreja para fazer parte dessa obra conosco, amém? Amém. Esse é o meu esposo, que está com a mão pra cima, Daniel Moreira. Esse é o tema do nosso ano do novo líder. Nós temos uma associação lá. Só também eu se acostumar. Informática, curso de inglês, corte de costura. Essas são as fotos na inauguração. Essas são as crianças que nós atendemos aos sábados, uma congregação chamada Malanga. Esses são os materiais que nós oferecemos para as crianças.
culto de ano novo. Aí o evangelismo que eu disse, as pessoas iam passando, nós íamos intercedendo por ela, porque o inimigo lá, a cultura é adorar os espíritos, aos mortos. Mas graças a Deus essa cultura tem caído por terra. O Senhor tem selado o povo dele com a promessa do Espírito Santo. Amém. E como eu disse para vocês, a gente tem essa 5 horas mais ou menos de culto. E quando acaba o culto, irmãos, eles não querem ir embora. Eles ficam abraçados, ó. Essas são umas horas do culto, já acabou. Mas eles ficam lá orando, abraçados, chorando, buscando mais de Deus. Não tem pressa de voltar para casa, porque na casa deles não tem nada. Eles não têm WhatsApp para distrair, para tomar a atenção deles. Eles querem mais de Deus. Eles sabem que o Senhor tem muito mais. Então acaba o culto, eles ficam abraçados, ficam chorando, falando em línguas, e a gente tem que mandar eles embora. Igualzinho aqui, né? É mesmo. Assim também, amém. Glória a Deus. Quando o povo desce sobre nós, a gente fica assim, né? E o Senhor tem feito maravilha. Nossa igreja, irmãos, ela tem muitos jovens, né? Muitas crianças, mais carentes mesmo, famílias desfaceladas lá. O homem tem a liberdade de ter várias mulheres, né? Isso é uma cultura do inimigo, porque ele não tem responsabilidade com nenhuma delas. Então, são mães solteiras que lutam para criar seus filhos, que lutam contra a doença, que lutam contra o sistema também, e buscam mais de Deus. E buscam tudo isso no Senhor Jesus. É uma obra muito gratificante para nós. Eu, graças a Deus, irmãos, eu sou feliz de fazer a obra do Senhor. Eu cresci na igreja e eu ouvi muito missionário pregar, né? E o que o Senhor colocou no meu coração é que eu não devo murmurar, porque às vezes a gente ouve tanta coisa, né? Que o demônio apareceu frente a frente, todas essas situações adversas que causam medo para a igreja. Então é mais uma coisa que se fala para assustar do que para incentivar. E eu dou graças a Deus, porque realmente o inimigo se levanta, mas ele sempre cai, irmãos. A palavra do Senhor é fiel aqui no Brasil, a palavra do Senhor é fiel lá na África, amém? É o antro onde os demônios fazem a festa, lá é a casa do diabo, mas era até antes do Senhor Jesus chegar. Quando o Senhor Jesus chegou, ele é o primeiro, ele é o único. E nós damos glória ao Senhor, porque ali uma pequena parte daquele povo já aceitou a Deus e foi liberto, irmãos. Então vale a pena servir ao Senhor, vale a pena renunciar os seus sonhos, para sonhar os sonhos de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque os nossos sonhos, eles levam-nos às frustrações. Às vezes a gente sonha com o mundo encantado, com um casamento lindo, né? Com tudo com dinheiro no bolso, com shopping, com viagens. E tudo isso causa frustração, porque a vida ela não é um sonho. A vida é feita de situações adversas. Mas quando nós sonhamos os sonhos de Deus, aí nós estamos seguros no Senhor, porque a nossa esperança está em Cristo. E onde não tem água, Ele faz brotar água. Onde o sol está quente, Ele faz a sua nuvem pousar sobre a nossa cabeça. E isso, irmãos, é maravilhoso. Quando eu cheguei aqui, eu não estava tão bonita, não. Agora eu estou bonita, viu? Quando eu cheguei, eu parecia mais um leão da savana. Meu cabelo estava seco, lá pra cima, minha raiz cresceu, estava parecendo um leãozinho. Eu falava que era californiana, mas não era não. Que era de cabelo cresceu mesmo. Mas eu dou graças a Deus, irmãos, porque quando eu chego aqui, eu sou bem recebida e sempre tem alguém que é usado pelo Senhor para nos abençoar. O Senhor, Ele é Deus, Ele é Pai. E o Pai, a palavra já fala que se nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, muito mais o Deus que está no céu, amém? Então o Senhor vem cuidar de mim. Tudo isso que eu estou vestindo aqui agora, e o cuidar do meu cabelo, tudo isso o Senhor tem me mimado. E é isso que Ele quer fazer com você. Só que às vezes nós queremos viver a nossa vida nas nossas mãos, amém? Então, entrega o seu caminho ao Senhor, faça a obra de Deus. Eu dou glória a Deus por tudo que eu vi lá. Eu não posso deixar de contar um testemunho que ficou muito marcado no meu coração, que foi um dia que uma das irmãs lá da nossa igreja veio desesperada, chorando e pedindo a minha ajuda, né, espiritual, a ajuda de Deus, né, a minha ajuda em oração, porque ela tinha passado uma situação muito difícil. Ela veio de um lar em que o pai dela era um curandeiro, e ele fez N feitiços para ela poder seguir essa linhagem. Ela já tinha casado, então ele morava longe, então toda vez que ele queria que ela voltasse, ele fazia o feitiço, o próprio pai fazia o feitiço para ela vir. Ficava doente, ela tinha que vir para o pai dela e aí ele curava. E isso foi durante o longo da vida dela. E um dia o pai dela morreu e ela ficou doente, desenganada dos médicos.
né? Porque quando a gente dá espaço para o demônio, quando a gente não tem Deus como nosso protetor, aí a nossa vida segue segundo a vontade de Satanás. Porque ou você é crente, ou você não é. O morro, Deus fala aqui comigo. Então ela estava numa situação que ela dava legalidade para o inimigo. O inimigo trabalhou, deixou ela doente durante um longo tempo. E aí, irmãos, ela ficou 1 ano presa numa barraquinha, vocês não viram mais, uma casa feita de palha, que eles chamam de palhoça. Ficou presa e aí foi passando 1 ano, ela foi ficando, depois ela morria de medo de sair da casa porque dizia que ela ia morrer. E aí um dia uma irmã convidou ela e ela veio para a casa do Senhor, graças a Deus foi liberta, o Senhor salvou ela e ela ficou curada. Só que o inimigo ainda quis maltratar ela, porque deu como o abandono de lar, ela teve que deixar os filhos dela, ela tinha 3 filhos. E aí ela ficou, não pôde buscar os filhos dela de volta. E nós estávamos orando e intercedendo para que Deus constituísse o lar dela de volta. Ela sabia que o marido dela provavelmente passou-se muito tempo, agora já faz mais ou menos 3 anos que tudo isso aconteceu. E ela sabia que o marido dela provavelmente teria outra mulher, mas ela queria estar perto dos filhos. Então nós oramos e aparentemente o marido dela ligou e aparentemente parecia uma bênção, mas o inimigo ele é astuto, irmãos, e nós somos espirituais, amém? Se nós olhamos as coisas da vida como carnais, nós nos frustramos. Então ela orou e o pastor falou assim que não sentia de Deus ela voltar. O homem ligou para ela falando para ela voltar para casa. E você falou assim, olha, não é o momento. E aí nós continuamos orando e aí ela bateu na minha porta desesperada que recebeu um telefonema dizendo que descobriu que o marido dela realmente tinha outra mulher e que essa mulher estava maltratando os filhos dela e que ele queria simplesmente trazer ela para lá, para aquele lugar que ela não tinha nenhuma assistência e deixar ela sozinha com os filhos dela. Então nós oramos, o Senhor revelou para ela, porque ela ia acabar indo para lá, né, pensando que a família dela estava restaurada e o inimigo querendo enganar. E às vezes o inimigo faz isso conosco, irmãos. Mas quando nós andamos na presença de Deus, o Senhor revela as coisas para nós. E pela graça do Senhor nós estamos orando e buscando na justiça de Deus, porque a justiça do homem é falha, mas buscando na justiça de Deus para que essas crianças sejam restituídas. E segunda-feira agora ela vai para lá para abrir um processo da justiça. Então eu peço que os irmãos orem para que ela possa aí ter a vitória. O Senhor já prometeu, amém? Mas dá força para ela, porque às vezes a circunstância rouba a nossa fé. Mas eu dou glórias ao Senhor, irmãos, porque tu é uma pessoa que antes vivia no demônio. Você imagina ficar 1 ano inteiro da sua vida presa num lugar que não tem banheiro, num lugar quente, insuportável. O inimigo prendeu essa mulher. Mas agora em meio às dificuldades ela tem certeza que ela é livre. Livre na liberdade de adorar ao Senhor, irmãos. Isso é a graça de Deus, amém? Nós não temos outro sentido a não ser pregar o Evangelho. Lá eles têm uma cultura diabólica de adorar os parentes que morreram. Então eles têm 2 nomes. Um nome que é dado para a família, né? O nome que vai para o registro, e um nome de casa. Então eu preciso ter um nome de alguém que já morreu. Porque se ele já morreu, ele vai me ajudar lá no submundo. E se alguma coisa acontece errada, eles vão lá na campa, né? Que é a lápide do morto para entregar coisas, dinheiro ou sangue, fazer rituais para que essa pessoa, porque eles acreditam nessas coisas. Então, irmãos, é para a honra e a glória do Senhor Jesus que eu digo para vocês que essa cultura maligna foi quebrada em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor tem salvado vidas lá. E nós temos visto o Senhor tratar com essas pessoas. A doença, eles passam fome, eles não têm roupa. Mas nada disso impede eles de adorar ao Senhor, irmãos. Nada disso impede eles de ir para o culto. Eles não ficam tristes e deixam de ir para a igreja. Se eles estão tristes, eles vão para a igreja. Porque eles sabem que na casa do Senhor há abundância de alegria. Aleluia. E sabe o que é mais curioso, irmãos? Eles não vão lá para pedir. Aleluia, dá glória a Deus. Porque a sanguessuga, ela tem 2 filhas. Dá. E o Senhor não nos chamou para ser sanguessugas, não. O Senhor nos chamou para adoradores. Glória a Deus. E eles vão lá para adorar o Senhor. Por isso que 5 horas na casa do Senhor não é muito tempo. Porque eles não foram para pedir. Pedir a gente pede rápido. Né? Pedir a gente pede rápido. Mas adorar demora. Louvar ao Senhor demora. É quando a gente vai, sabe quando você vai namorar? E aí o tempo passa, você fica falando, e mexendo no cabelo, e namorando, e o tempo passa. A adoração é assim.
quando você e o seu Deus eles têm intimidade. E por isso que passa rápido, irmãos. Então, eu quero que vocês nos ajudem à oração, na intercessão, porque às vezes os jovens vão para a igreja e encontram uma porta de casa fechada. Existe uma das nossas irmãs lá da igreja que foi para o culto, o marido dela trancou a porta. Lá tem muito pernilongo, lá tem a malária, que também é transmitida pelo inseto. E ela pegou, né, essa malária porque ele trancou a porta para ela. Ela teve que dormir na varanda de casa. Mas no outro dia, irmãos, ela foi impedida de louvar a Deus, mas ela ficou no quintal de casa, adorando ao Senhor e ouvindo o culto. Isso é o desejo de servir ao Senhor. Isso é a graça que Deus dá para aqueles que buscam o Senhor de verdade e Espírito em verdade. Eu gostaria que os irmãos orassem por nós, porque realmente não é fácil. O inimigo se levanta contra nós, com calúnia, com desprezo, com esquecimento. Porque às vezes nós estamos aqui encontrando pessoas que dizem que vão nos ajudar em oração, mas que esquecem de nós. Então eu quero convidar a igreja do Senhor para quando lembrar, quando for orar, que orem por nós, que o Senhor nos ajude. E nós temos um projeto de crianças que é de terça a sexta-feira, que eu gostaria de, pode começar a colocar as fotos, que eu gostaria de apresentar para os irmãos. Então antes de apresentar o nosso projeto, eu vou explicar para vocês o que acontece lá em Moçambique. E para falar de Moçambique, os irmãos precisam esquecer do Brasil. Porque o Brasil é uma mãe, o Brasil é uma terra abençoada, o Brasil é uma terra que ainda serve a Deus. Amém? E que por isso tem a bênção do Senhor. Então lá em Moçambique, irmãos, é uma cultura banhada de sangue, uma cultura banhada em espiritismo, ainda é um país com muito sofrimento, ainda é amaldiçoado. Amém? Então, as crianças lá, é normal você ver essa cena. Pode passar outra foto. Essa cena de você ver uma criança cuidando de um bebezinho. Aqui no Brasil a gente não pode deixar nem a criança pegar no colo, né? Lá a mãe, pela necessidade de dar a comida para o seu filho, ela deixa a criança na responsabilidade do bebê. Então a comida lá é muito cara. E eles plantam para poder comer. Um frango lá, eu digo que o frango no Brasil aqui é obeso, que ele pesa 2, 3 quilos, né? Ele é bem farto, ele é saudável. Mas lá em Moçambique só tem frango de 1 quilo. É frango passarinho sempre. E o frango lá, irmão, custa R$10. É bem caro. Então, a carne também, esse osso burro que a gente paga baratinho aí, eu pago lá R$35. Então a comida lá é muito cara. Um saco de arroz de 25 quilos eu gasto aí uns R$70. A comida é muito cara. Então, eles não têm condição de comer frango, de comer carne, de comer arroz. E aí, o que uma mãe que tem aí os seus filhos para criar, mais o filho da irmã dela que morreu, mais o filho do outro irmão, tudo isso vai se agregando. Porque como o índice de AIDS é muito alto e de violência também, os adultos morrem. E ficam as crianças. Aí fica uma mulher com 5 filhos dentro de casa, crianças pequenas, com 5 crianças, 6, 7 crianças aí para poder alimentar. Então eles comem, eles fazem uma mistura de coco, né? Eles fazem o leite de coco mesmo natural, e lá o coco custa mais ou menos uns 70 centavos, assim. É bem barato. Então eles fazem o leite de coco, misturam com amendoim, fazem uma mistura de amendoim salgada e cortam folha de abóbora, lá eles não comem abóbora, eles comem a folha dela. Abóbora, couve, faz essa mistura e come. E fica durante o dia inteiro com essa alimentação. Porque é uma alimentação barata e porque é uma coisa que eles podem plantar. Mas se você plantou e não colheu, você vai passar fome. Então a mulher ela tem que se virar para poder dar alimento para essas crianças. E aí a criança tem uma responsabilidade, que tem a infância dela cortada para poder exercer responsabilidades. Então ela tem que cuidar do irmão, ela tem que às vezes sair na rua para pedir, ela tem que arrumar a casa e cuidar e ter outras obrigações. Pode passar. Esse tecido que está amarrado, você vê um bebezinho, né? Deve ter uns 6 meses, numa outra criança. A rua lá são todas de barro, de terra, pouquíssimas ruas que tem asfalto. Então esse período agora é um período de muita chuva. E aí eles fazem, por falta de conhecimento, não chove muito lá e faz aquelas poças enormes que você não consegue nem andar na rua. Então as crianças brincam, nadam, tem uma piscina para elas. Que traz também muita doença e é coisa difícil. Eles têm uma doença
capilar que chama tinha, que faz feridas enormes, que faz coceira, e que às vezes desce para a pele, né? Se não é bem tratada, desce para a pele, faz feridas também. E aí as crianças ficam doentes e não tem como se tratar, porque também os remédios são caros. Então, pode passar. Essa aqui é uma cena de uma escola de lá. O governo não dá uniforme, o governo não dá lanche, o governo não dá material, só dá um livro didático, né? E aí se a criança é boazinha, ela leva um livro didático mais novo, se ela é disciplinada, ela ganha umas folhas. É normal lá você ver uma sala de 70 crianças com um professor só, e às vezes não tem material, então não dá pra ver mais embaixo, tem uma esteira feita de palha, que as crianças sentam ali em cima e elas vão aprendendo. Então, irmãos, as nossas crianças, isso que eu estou falando para vocês, são coisas que as nossas crianças que estão lá na igreja, que eu falei para vocês, que nós atendemos no nosso projeto de terça a sexta, são sujeitos a tudo isso nessa escola. E agora eles têm, no ano passado, o índice de desenvolvimento humano colocou eles no antepenúltimo lugar, com o menor índice de desenvolvimento humano. Então, é um dos mais baixos, né? É o terceiro de baixo para cima. Então eles precisam correr com isso para tentar alfabetizar a criança. Então eles mudaram o horário, eram 5 horas, agora são somente 3 horas, para ver se eles conseguem alfabetizar essas crianças. Mas se em 5 horas eles não conseguiam, em 3 horas eles também não vão conseguir. Então o que nós fizemos? Por causa dessas necessidades, nós abrimos a igreja para receber essas crianças. Então elas vão para a escola, e depois que elas voltam da escola, elas vão estudar com a gente, vão ter aula de alfabetização, vão almoçar conosco, vão brincar também e aprender a palavra de Deus. Existe uma situação, irmãos, que para nós é assustadora. Para nós que viemos de um outro país, né, e temos uma lei diferenciada lá, é normal. Eu tenho uma ministra de louvor lá que também é médica, e é normal entre um moçambicano começar a iniciar a vida sexual com 5, 7 anos de idade. Isso quer dizer, irmãos, que em Moçambique não existe pedofilia. Não existe, não é crime. É normal. Então, todas essas crianças estão sujeitas. Nós temos crianças, nós temos adultos, nós temos mulheres, tudo que já passaram por todas essas situações. Então, não só por uma pessoa, mas por fazer festa e chamar vários homens ali para abusar de um menino, para abusar de uma criança. E acontecer ao ponto de uma criança chegar aos 10 anos e ela poder engravidar. Ela já está aí, portanto, por ela ser tão iniciada, com 10 anos ela vai poder gerar. Então ela me disse, me contou um relato de uma criança de 10 anos que foi grávida para lá e não pôde abortar, porque lá também o aborto é legalizado. Ela não pôde abortar porque só pode abortar até os 5 meses. Então uma criança de 10, ela já tinha 6, 7, então uma criança de 10 anos provavelmente deu a luz lá. Então tudo isso, irmãos, é o que o diabo quer. É o que o diabo acha bonito. É o que o diabo preparou para envergonhar a Deus. São situações malignas. Lá é normal você oferecer pessoas, oferecer crianças. Então, não é que nem o candomblé daqui, né? Que oferece sapo, cabrito, farofa, essas coisas. Pode? Não, lá eles oferecem a própria criança. Então, uma mulher que está cheia de criança ali perto dela, fala, não, preciso enriquecer, preciso vender minhas coisas, e aí eu vou ofertar fulano dos espíritos. Então, quando essa criança volta para casa, ela não volta mais como uma criança, ela volta como uma macumba. E aí ela é deixada, ela é largada, ninguém cuida mais dela, ninguém quer saber se ela está bem vestida, ninguém quer saber se ela está doente. Ela vai vivendo, se criando sozinha, irmãos. Então não tem como nós falarmos do amor de Deus somente sem dar uma assistência para essa criança, sem mostrar para ela o que é o amor de Deus. E o amor de Deus nunca foi só de palavras, amém? Quando foi necessário multiplicar os pães, o Senhor multiplicou. Quando foi necessário ter uma cura, o Senhor Jesus curou. Então não tem como nós falarmos do amor de Deus somente com palavras. A gente precisa mostrar o amor de Deus com ações. Então nós começamos esse trabalho no mês de setembro. Pode passar. Pode passar. Essa é mais uma escola. Pode passar. Essa é a casa. Aí a casa eles fazem de barro. Esse é um banheiro que tem lá uma latrina, né? Então eles fazem de madeirinha por volta. Aí tem aquele buraco que eles fazem a necessidade. E às vezes nossos velhos assim, vai subir naquela fossa, né? Uma situação assim, até assustadora, que as crianças às vezes ficam com medo de entrar no banheiro. Isso é normal.
Então nós começamos um trabalho. Essas são algumas fotos dos materiais que nós compramos no mês de setembro. Pode passar. Material, brinquedo, panela, tudo isso nós compramos no mês de setembro para iniciar esse projeto. Isso aí foi a tinta. Essa é uma das nossas salas na Mangueira. Só que, irmãos, como eu disse para vocês, para nós é muito triste, porque o povo, eu vim aqui no Brasil, mostrei o trabalho, o esboço do trabalho, muitas pessoas se comprometeram a ajudar a obra de Deus, né? Nós temos um projeto que é assim: você ajuda uma criança durante um ano com o valor de R$50. E aí você vai orar por ela também, você vai jejuar pela vida dela, você vai se consagrar por você e por ela, e vai mandar essa ajuda para que nós possamos comprar comida, para que nós possamos pagar as professoras, limpeza, aí se ela ficar doente, a gente compra um médico, se ela precisar de roupa, a gente compra tudo isso para ela. Então, muitas pessoas se proporam a colaborar, mas a gente vai embora e o povo esquece e volta para a vida deles. Então, tudo isso que eu falei aqui, irmãos, não é para sensibilizar vocês, nem para chocar, porque isso tudo vocês olham, nossa, é horrível lá, e dormem um dia pensando, esquece. O que eu desejo hoje, irmãos, é que vocês amem a obra de Deus e desejem no coração de vocês amar uma criança, amém? Amém. Porque o amor, ele gera outro tipo de atitude, que é você sair para gastar ou comprar alguma coisa para sua criança e para você e falar assim: não, eu tenho um filho, vou comprar para mim, vou comprar para ele. Uma menina que tem dinheiro para ir no shopping e falar: eu vou comprar isso, não, eu vou comprar para o meu namorado. Então o que eu quero é que hoje vocês amem essas crianças, porque quando vocês pensarem em esquecer, o coração vai arder e falar: não, você não pode deixar de fazer essa obra, porque o amor cresceu. Amém? Então chegou uma situação, irmãos, que nesse mês passado, mês de março, foi o carnaval, né? Mês de março aqui, foi o carnaval, eu fiquei assustada, porque eu tinha R$37 na minha conta, né, para alimentar ali essas 60, 70 crianças que nós fazemos o projeto. Então não tinha como comprar comida para elas, não tinha como fazer nada. Eu fiquei muito angustiada, né? E foi por isso que nós programamos também essa viagem, eu e meu esposo, para que nós possamos conscientizar, agora que o projeto já tem toda uma estrutura, e pedir ajuda para os irmãos que nos ajudem com a fidelidade. Amém? É bom levar uma oferta, eu preciso comprar algumas coisas que a gente ainda não comprou, cortina para a sala, uniforme para as crianças, né? A gente não conseguiu comprar ainda. É bom levar oferta, mas é importante a fidelidade daqueles que desejarem, né, no final do culto, adotar uma criança. A fidelidade de vocês é muito importante, porque é como uma casa. Eu vou ter gastos mensais, elas vão comer todos os dias. E pela graça do Senhor, o Senhor providenciou nesse dia, que só tinha R$37, providenciou, e nós conseguimos alimentar as crianças. Mas é uma situação muito difícil, irmãos, que eu não consigo gerir. Eu nunca dei carne para minhas crianças, infelizmente. Infelizmente eu não consegui ainda, porque aí, por causa dessa infidelidade, então a gente tem que comprar algumas coisas que são mais baratas, né? Salsicha, peixe, né? Nós temos sardinha lá que preço é um pouco mais barato. Às vezes a gente dá no cardápio frango também para elas, mas a vaca eles nunca conheceram ainda. Cheiroso. Deus se revela nessas coisas também. Pode passar. Nós temos uma nova também, isso também é outra sala que nós temos 2 salas, tá passando. Nós compramos material, nós temos uma foto que as crianças estão brincando, e aí tem uma menininha que está brincando com um fogãozinho, e ela falou assim para a amiga dela: essa aqui é uma das nossas professoras, a professora Beatriz, olhem por ela também. Nossas professoras são todas evangélicas, né, para pregar a palavra de Deus, porque nós não somos uma ONG, nós somos uma missão. E o mais importante, né, é levar o amor de Deus juntamente com as obras. Aqui. Então essa menininha, ela estava brincando ali, e ela falou para a amiga dela: nossa amiga, a gente tá rica, tem até ovo. E era aqueles ovos de plástico, né, para brincar de comidinha. Então, são coisas simples, né, brincar de panelinha, brincar de comidinha, coisas que para às vezes as nossas crianças de hoje em dia nem interessa mais. Porque agora a criança quer aquelas bonecas abertas lá. Né, aquelas bonecas que voam. Agora tem até boneca que voa. Tem uma Barbie que é uma borboleta que fica voando. Essas bonecas que parece qualquer bicho estranho, faz tudo sozinho. A boneca brinca sozinha com os outros brinquedos, a criança fica só sentada assistindo. Mas essas coisas básicas, né? Essas coisas que até nós
escolha de criança para ela é americana. Porque elas não ganham isso, irmãos. Não tem Natal, que o governo dá uma boneca, não existe nada disso. Então esse foi um momento de muito prazer para todos eles. Essa é a nossa professora Alice. Esse é o momento do almoço. Eles oram, agradecem a Deus. Isso aí, a gente comprou esse violãozinho, é uma bênção, porque aí eles cantam todos os hinos. É uma bênção. É o culto na hora da escola. Vai passar. Esse foi um presentinho que nós compramos também. Nós fizemos uma campanha de Natal, compramos. As crianças assim, agradecendo a Deus, né, deslumbradas, abraçando, pulando, que ganharam um brinquedo novo, todas elas, né, chorando porque às vezes não podia levar para o irmão de casa. Porque às vezes tem crianças, nós atendemos crianças de 6 a 11 anos de idade. Então eles têm crianças, né, irmãos dentro de casa que tem 4, tem 2, né, das outras faixas etárias. E aí eles ficam funcionários, meu irmão, ficam com o coração partido de voltar para casa sem levar um brinquedo para o irmão também. Tem isso também. Às vezes eles deixam de comer. Acontece, nós de a gente dar lanche para as crianças, elas guardarem o lanche no bolso. Não comem. Para levar para casa. Não comem. E aí ela vai dividir com os irmãos dela. Pode passar. Então tudo isso é uma realidade que nós temos lá. Fora esse projeto, aos sábados nós atendemos a Malan, que tem 300 crianças. Nós atendemos também esses mesmos pontos da escola, que é a nossa sede, a Mangueira. Então, no total, ao sábado, nós temos 420 crianças que vão participar desse trabalho de evangelização. Elas vão aprender a palavra de Deus, vão cantar hino, vão adorar o Senhor e vão receber um lanche. Então, a oferta que vocês vão mandar é para essas crianças da escola e também para as crianças do sábado. Porque eu não tenho ainda um espaço para atender 420 crianças como escola, né, como reforço escolar. Mas eu posso atender ela, né, como escola dominical. Nós fazemos aquilo que nós podemos, irmãos, mas às vezes é difícil. Então, aqueles irmãos que desejarem, que puderem nos ajudar, tanto na oração quanto na oferta, nos ajudem. Esse foi o material que nós compramos porque, como o governo não dá e a sala é muito cheia, irmãos, a criança volta para casa. O professor manda ela embora se ela não tiver material. E a mãe, como eu disse, não tem dinheiro para comprar material, não tem dinheiro para comprar uniforme. Então as nossas crianças estavam acabando voltando para casa porque não tinha esses materiais. Então nós compramos os materiais para elas levarem para a escola, mais o material de ficar na escolinha da explicação da igreja. Pode passar. Você põe para mim, ó, vai passando que eu quero mostrar as fotos. Esse é a alimentação. Esse é um banheiro que nós, graças para a honra e a glória do Senhor Jesus, nós conseguimos reformar. Amém? Essas são as 300 crianças. Os 300 valentes do Senhor Jesus. Muita prova, irmãos, muita luta. Como eu disse, essas são as crianças que passam por todas essas situações. Lá eles ainda roubam criança, porque também existe muito muçulmano, então eles roubam criança para treinar para essas guerrilhas. Né? E eu não estou falando isso, irmãos, de estatísticas, eu estou falando do que eu vejo. Porque dentro da minha igreja tem pessoas que trabalham no governo e falam, eles roubam criança. Então é uma situação muito difícil, porque quando eu cheguei lá, eu não podia nem chegar perto das crianças. Porque eles achavam, né, os próprios moradores achavam que eu ia vender. Porque lá existe esse comércio também de vender crianças. Então eles ficam desconfiados de estrangeiros. Então foi um espaço que nós conquistamos para a honra e a glória do Senhor Jesus, que o Espírito Santo abriu para nós. Nós estamos trabalhando com toda a força para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Dia 1 de julho é o dia da criança africana. E o desejo do nosso coração é que todas essas crianças africanas, todas essas crianças crentes, todas essas crianças lavadas no sangue do Cordeiro, possam receber um presente. Amém? Mas para fazer isso, irmãos, para fazer essa festa, para poder dar bolo e dar brinquedo para eles, eu preciso que os irmãos nos ajudem. Então, aquele que quiser adotar, adote. Aquele que quiser nos ajudar com uma oferta para levar para lá e fazer a obra do Senhor. Amém. Tudo isso, irmãos, quando vocês saírem lá, eu vou pedir ajuda para um obreiro, que possa nos ajudar nessa parte das adoções. Tem uma ficha, cadastro, tudo que você vai preencher com o seu nome, seu e-mail. Então, mensalmente, eu vou mandar para vocês uma foto de como está indo a obra, uma foto da criança que você escolheu. Amém? Para orar por ela, para você receber essas informações de como está indo. E durante o Facebook, também no Facebook, né, eu vou mandando também sobre a obra em geral, sobre a igreja, sobre o grupo, sobre
sobre os projetos que nós temos lá para a igreja ficar informada e nos ajudar nas orações, amém? Quem quiser anotar agora, meu Facebook é Ana Cristina Nogueira. Facebook do meu marido é Daniel Nogueira. Não dá para ele aceitar mais, mas o meu Facebook, porque já estourou a cota, mas o meu Facebook dá para aceitar. Vão aceitar pessoas. Então, os irmãos quiserem conhecer mais, a gente tem muito vídeo também no YouTube. Se você colocar Daniel Nogueira no YouTube, vai aparecer N vídeos, porque a gente sempre vai postando essas informações. Então, tudo está bem claro. E aqueles que quiserem visitar, né, o pastor Israel foi também, nós estamos de braços abertos aí para receber vocês. Amém. Deus falou, né? Então vai ser na minha casa. Amém? E é isso. Eu gostaria de agora, brevemente, dar uma meditação da palavra do Senhor com a igreja. Se encontra no livro de Josué. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Amém? Josué capítulo 1, versículo 9. Glória a Deus, aleluia. Não perca tempo de adorar o seu Senhor, amém, irmãos? Nós estamos na casa de Deus nesse momento para dar o culto para Deus. E na casa do Senhor todos dizem glória. Nós estamos na presença do Senhor, é glória. Não pode, eu vi na vigília que existe um divórcio que não pode acontecer, que é o divórcio do glória a Deus, aleluia, amém? Então não dá glória, não dá aleluia. E quando a gente vê, a igreja toda está tomada pela glória do Senhor, amém? Aleluia. Vamos se pôr de pé para ler a palavra do Senhor? Está em Josué, capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Aleluia. Existe uma outra versão que fala assim, esforça-te e tem bom ânimo. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Eu vim falar hoje, irmãos, do plano que o Senhor tem para a nossa vida. Que o Senhor colocou no meu coração e que me fez perceber que quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, Ele fez o melhor. Ele colocou o homem e a mulher no jardim com coisas lindas, onde não havia violência, onde havia comunhão e intimidade com Deus. Só que o nosso Deus, irmãos, Ele é um Deus que testa os nossos corações. Ele não tenta o homem, mas Ele testa. E por isso o Senhor colocou uma árvore no meio do jardim. E o homem pecou. E a história do homem vai se corromper, porque a palavra de Deus fala assim que um abismo chama outro abismo. E o povo se corrompeu e chegou os dias de Noé. E o Senhor falou assim, eu vou limpar, eu vou salvar aqueles que são meus e vou começar de novo. E Deus chamou, mandou de novo, muitas pessoas morreram, Ele deu a chance para as pessoas se converterem, mas elas não deram ouvidos. Pecaram novamente. Noé veio com a família, constituiu uma nova geração aí de adoradores. Mas por N situações eles se perderam. Então o Senhor chamou Abraão e fez a Abraão uma promessa. Chamou Abraão para servir ao Senhor, para conhecer a Deus. Enquanto esse tempo todo, a nação, o mundo se desenvolvia. Então vários povos se formaram como exército, como cultura, e estabeleceram cada um para si um Deus. E a palavra do Senhor fala assim, irmãos, que quando nós adoramos a Deus é como um cheiro suave. Mas aquilo que nós fazemos, o pecado, ele sobe para Deus como um aroma desagradável. Então Deus olhou na terra e viu que a terra estava cheia de pecado. Deus fez uma promessa a Abraão. Chamou Abraão como um povo. E disse que de Abraão seria bendita nas nações. E aí veio Abraão teve Isaac, né? A igreja conhece, o povo foi, teve Isaac teve Jacó teve os 12, os 12 filhos, eles foram para o Egito, escravizados, o Senhor com grande poder, o Senhor com uma revelação poderosa de quem Ele era para aquele povo, porque aquele povo já não conhecia mais quem era o Deus de Isaac, de Deus de Abraão, já não sabia mais quem era esse Deus. Então Deus tirou eles do Egito com grande poder, abrindo o mar, fazendo o sol, a nuvem proteger eles. O Senhor mostrou para eles, eles passaram pelo deserto. E às vezes, irmãos, nós
passamos no deserto também. Mas a gente não tem que se entristecer pelas dificuldades da vida, porque quando nós estamos no deserto, o Senhor está querendo te mostrar quem é Deus. Como você faz para adorar a Deus? Porque no deserto a gente não tem nada. Nada à nossa volta. Você não tem... Quando o crente está no deserto, ele não tem um trabalho para se apoiar. Às vezes ele não tem um amigo, nem um amigo para se apoiar. Mas ele vai buscar tudo isso de Deus. A gente não pode nem confiar no Egito, nem na força da nossa mão. Mas nós temos que confiar em Deus. Aleluia. Mas a promessa de Deus, ela persistia na vida do povo de Israel, que foi chamado como nação. E aí quando nós chegamos aqui no livro de Josué, e eu quero que os irmãos prestem muita atenção, existia um segredo de Deus. O Senhor falou para Josué assim: você tem que se esforçar, você tem que ter bom ânimo, você tem que ser forte, você tem que ser corajoso, porque eles já tinham chegado, já tinham conhecido a Deus, já sabiam que o Deus dele era poderoso para fazer brotar água da rocha, que Deus era poderoso para fazer as vestes deles não se estragarem. Aleluia! Que Deus era poderoso para fazer o mar se abrir. Eles ouviram o Deus dele falar. Então o Deus não era desconhecido, tinha uma intimidade. Eles sabiam que com Deus não se brinca, e com Deus se anda na santidade. Aleluia! Com Deus não se brinca, irmãos. Amém. A gente pode achar que Deus é um velho bem cansado no céu, mas é engano nosso. Nosso Deus é varão valoroso, nosso Deus é Deus de guerra, nosso Deus é Deus de amor e Deus de justiça. Amém? Aleluia! E quando eles chegaram ao pé de Canaã, o Senhor falou para Josué: esforça-te e tem bom ânimo, ser forte, ser corajoso. Sabe por quê? Porque Josué não ia vencer as coisas de uma forma natural. E é assim na vida do crente. Nós não vamos vencer as nossas lutas de uma maneira que é óbvia. Josué, quando ele foi entrar na guerra, existiam segredos. Ele deu voltas em Jericó. E talvez o povo de Jericó ele falou assim: que loucura é essa? Nunca vi isso. Josué, quando ia para a guerra, ele colocava os levitas na frente, adorando ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque as nossas vitórias, elas são ganhas pelo nosso Deus. Não por nós, irmãos. Nós não somos sozinhos, nós não somos desamparados. E Deus faz as coisas loucas, diferentes, para mostrar para nós e para o mundo que Ele é Deus, que Ele é soberano. E o Senhor disse para Josué: você tem que ser corajoso, porque aquilo que eu falar, você tem que fazer. Vai gritar e as muralhas vão cair. Da onde? Como? Existe gente que consegue quebrar copo gritando, quebrar janela, mas muralha é Deus, é o poder de Deus na nossa vida. O que o Senhor está dizendo para você hoje, irmão, é que você tem que se levantar consciente que você está numa batalha. E nós não estamos aqui para lutar por casa, nós não estamos aqui para lutar somente por emprego, nós estamos aqui lutando para chegar no céu de glória. Um dia o Senhor Jesus voltará. E é isso, e é por isso que nós estamos aqui vivendo. Aleluia! Nós temos que ser fortes e corajosos para enfrentar as lutas dessa vida como guerreiros do Senhor. E contra quem nós lutamos, irmãos? Quando o povo de Israel chegou, Deus falou para Josué que quando eles entrassem na terra, tudo aquilo que era abominação, tudo aquilo que era dos outros deuses, tudo aquilo que era pecado, era para ser queimado, era para ser destruído, era para ser pisado, não era para guardar nada. Era para matar homem, era para matar mulher, era para matar criança, para matar tudo. E às vezes as pessoas falam assim: nossa, Deus que mata criança, Deus ruim, é absurdo. Mas irmãos, o povo de Canaã era um povo que tinha uma adoração sangrenta. Eles tinham um Deus chamado Moloque, que passava as crianças no fogo. No templo de Baal, que era um dos deuses de Canaã, faziam-se orgias. Os sacerdotes eram homossexuais. As sacerdotisas eram prostitutas. E tudo aquilo saía com um cheiro desagradável. Você acha que Deus não deu chance para esses homens se converterem? Quando o coração está sedento de Deus e tem temor a Deus, o Senhor é misericordioso para poupar. Porque foi isso que Ele fez com Raabe. Hoje, o Senhor diz para nós: nós não vamos lutar com espadas, nós não vamos matar ninguém, mas nós temos uma espada espiritual que é a palavra do Senhor. Aleluia! E nós não temos que
ser omissos a pecado nenhum. O Senhor fala que nós temos que amar o pecador, cuidar, mostrar o amor de Deus, mas o pecado tem que ser acusado, tem que ser lançado fora da nossa vida, da nossa nação. Você quer chegar no céu, irmão? Você tem que se consagrar. Você quer chegar no céu, você quer ouvir Deus, você tem que deixar as coisas deste mundo. Deus é misericordioso, mas Ele não suporta o pecado. E hoje Deus está dizendo para você, para chegar no céu, para vencer essa batalha, você precisa de intimidade comigo, você precisa de comunhão e você precisa ser crente. Oh, Deus já mostrou para você o quanto Ele é capaz, já mostrou? Lembra de onde você veio? Será que você teria força para sair de lá se Deus não tivesse sustentado? Então por que às vezes nós encontramos crentes tão omissos nessa nossa geração, tão calados nessa nossa geração, irmãos? Gideão tinha os seus corajosos. Gideão tinha os que ele podia falar assim: olha, a gente vai fazer loucura hoje, em nome de Jesus, a gente vai lutar e vai vencer quebrando barro, quebrando coisa. E eles tinham coragem de ir para a guerra. E hoje, quem são os corajosos de Deus? Quem são os valentes do Senhor? Quem é aquele que se prepara, que se dispõe para dizer: Senhor, eis-me aqui para lutar a sua luta, para falar da sua palavra a tempo e a fora de tempo? Calma, que a Thalita Hoje o Senhor não quer falar sobre casa. Foi o irmão dele, ó. Hoje o Senhor não quer falar dele. sobre bênçãos materiais. Foi o irmão Hoje o Senhor dele. quer falar sobre a eternidade, sobre a missão que a igreja do Senhor tem na terra. Irmãos, existe um segredo. Quando você luta as batalhas de Deus, Deus luta pelas suas. Oh, dá glória a Deus, porque esse é um mistério. Esse é um mistério da casa do Senhor. Oh, buscar em primeiro o reino e a sua, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então olha para Deus. Eu peguei um ônibus, quando eu cheguei aqui eu fiquei assustada. Eu peguei um ônibus, um trolebus, e a menina estava conversando com um rapazinho e falou assim para ela: eu odeio crente. Eu odeio religiosos, odeio crente. Principalmente aqueles crentes que falam de Deus na faculdade. Eu odeio, suporto. Aí ele falou assim: eu gosto de crente assim que nem você. Você é evangélica, né? Ela falou: eu sou. Aí ele falou assim: eu gosto assim de crente que nem você. Não fala nada. É de boa, na sua. E ela fez assim, aquela cara. Eu aqui ali, irmãos, que deu uma agonia no meu coração, que eu tinha vontade de voar em cima dele. Porque a palavra de Deus fala que aquele sal que não tem sabor só serve para ser pisado pelos homens. Ele estava dizendo para ela: você não tem gosto nenhum, você não faz diferença nenhuma na terra. Você diz que ama Deus, mas você não ama coisa nenhuma, você é uma falsa. E ela estava feliz, ela estava sorrindo. Sangue de Jesus tem poder, irmãos. A gente foi gerado por Deus para salgar mesmo, porque assim eles vão ter muita sede de Deus, e Ele é a água da vida. Oh, glória a Deus, aleluia. O Senhor nos chamou para frutificar, o Senhor nos chamou para gritar para essa geração aquilo que é verdade, aquilo que leva para o céu, a palavra viva do Senhor. Eles querem buscar diferença em nós, irmãos. Eles sabem que no mundo está cheio de pecado. Então quando o crente faz uma coisinha errada, eles sabem que o crente tem que ser diferente. Fala: ué, você não é crente? Eles precisam daquilo, porque eles sabem que no lar deles não tem paz. Mas eles acreditam que o nosso lar tem. E se não tem, nós vamos buscar, porque a nossa esperança está em Deus. Oh, irmãos, o mundo, sabe qual a diferença que incomoda tanto aquele homem do ônibus? Ele olhava para aquela menina, ele devia olhar para aquela menina e ver esperança nela. Mas quando ele olhou para ela, ele viu alguém semelhante a ele, que não tem esperança, que não tem brilho. E às vezes a luz, quando ela chega, ela incomoda, não é verdade? Alguém naquela faculdade um dia teve coragem para dizer para o mundo, para dizer para o diabo e seus demônios: eu sirvo a Deus, e se falarem mal do meu Deus, eu vou reclamar. Ei, receba esse mistério na sua vida. Não seja omissa do pecado. O mundo diz, quando acontece um crime, se você não fala nada, você é o quê? É cúmplice. O cúmplice vai ou não vai para a cadeia? Vai. E
que vai acontecer com esse monte de crente que é cúmplice do pecado? Vai para o inferno, irmãos. Nós fomos chamados para guerrear contra o inferno. Se nós não guerrearmos, irmãos, vai acontecer igual aconteceu com o povo de Israel. Porque o Senhor deu uma lei, deu uma ordenança, porque Ele ama o seu povo. E o povo de Deus, quando entrou na terra prometida em Canaã, eles quiseram disfarçar, fazer as coisas pela metade. E com Deus, ou você é crente ou você não é. Ou você é salvo ou você não é. Se está dentro da igreja fazendo pecado e não pede perdão para Deus, irmãos, e não se arrepende dos seus pecados, não adianta assistir culto. Na casa de Deus a gente tem que ter intimidade com o Senhor. E intimidade, ó, não é de uma hora para outra, não. É todos os dias, conversando, falando, cantando, orando, jejuando. É assim a intimidade. Então não perca tempo. E o povo chegou tentando disfarçar as coisas, deixaram o povo sair, deixaram um ídolo escondido, e aquilo ali foi queda, foi tropeço para a vida deles. E hoje o Senhor está dizendo para você: se você não se levantar contra o inimigo, se você não se levantar contra o Deus desse século, ele vai entrar na sua casa. Sabe por quê? Porque o inimigo não está brincando de ser inimigo, não. Você pode estar brincando de ser crente, mas o inimigo não brinca. Então, se você se levantar, se você não se levantar, o inimigo vai passar. Como ele tem feito, irmãos, a gente vê hoje lares destruídos. O Senhor me deu uma visão em que os pais, eles eram como muros em volta dos seus filhos. E se os pais oram muito, eles são muros altos. E se os pais oram pouco, eles são muros baixos. E se o lar está desfragilado, não há muros, irmãos. E o inimigo vem para fazer o seu filho uma prostituta, a sua filha uma prostituta. Vem para colocar desejos babilônicos no coração do seu filho. Vem para tentar tirar a paz do seu lar, tirar a esperança, trazer a interrogação se Deus existe ou não. Vem para levantar a afronta, um filho que você não consegue mais falar nada para ele. É isso que o inimigo quer colocar, a desordem no seu lar. Mas se hoje você não tem mais um marido que pode fazer esse muro com você, o seu Deus está aqui para dizer: eu sou o muro que vai guardar seus filhos, que vai guardar seu lar, que vai guardar sua vida, para você poder herdar a cidade. Oh, aleluia! Glória a Deus! Entenda esse mistério. Se levante para guerrear as guerras do Senhor, que Ele vai guerrear as suas. O que você precisa, irmãos? Será que Deus não tem poder para te dar? Mas Deus te convida. Se prepara para a luta. Se levanta para a luta. Se prepara, jejua. Se fortifica na presença do Senhor. Nós somos igreja de Deus. E a igreja do Senhor não pode perder tempo. Nós temos que saquear o inferno. Nós temos que mostrar para o diabo qual era o lugar dele. Mas tem tanto crente preocupado, né, irmãos, com o trabalho. Preocupado com tanta coisa. O inimigo se aproveita dessas coisas. Hoje a gente tem que fazer faculdade, tem que trabalhar, tem que ter filho, tem que fazer academia, tem que fazer tanta coisa. Você não tem tempo para nada. Quando você acaba o seu dia, você está tão cansado, você não tem coragem nem de levantar a mão para agradecer a Deus. Irmãos, Deus nunca pode sair da nossa lista de prioridades. Nunca. Daquilo que você vai fazer no seu dia, tem que começar com Deus. No meio tem que ter Deus. No final tem que ter Deus. E quando você estiver fazendo as outras coisas, você vai glorificando a Deus também. Amém. Aleluia. Nós somos espirituais. Nós estamos aqui para guerrear contra o inimigo. Ele quer entrar na nossa casa. Ele quer entrar no seu lar. Mas em nome de Jesus, se levante, irmãos. Se levante como a igreja do Senhor hoje. Oh, Deus quer levantar uma igreja consciente do seu chamado. Para quando você vê a aparência do mal, você corta fora. Irmãos, existem canais que o crente devia bloquear. Sabe por quê? Porque o inimigo é tão esperto que ele põe uma programação assim básica, né? É um documentário, é uma coisa interessante, você vai lá assistir. Daqui a pouco
Quando você vê, você ficou o dia inteiro na televisão, viu cenas de N situações que para nós são pecado. Para nós é pecado. Hoje você vê um crente torcendo para uma mulher pegar o marido da outra, torcendo para a mulher reencarnar de novo. Todas essas porqueiras, todas essas coisas de Satanás. Você precisa deixar Deus ser Deus na sua casa. Deus ser honrado como Deus na sua casa. O seu filho só vai aprender a orar e adorar a Deus se você orar com ele. Se ele olhar para você e ver, a minha mãe ora, a minha mãe lê a Bíblia, a minha mãe lê filmes evangélicos, o meu pai não fala palavrão, meu pai não bebe. Se ele vê você, é um referencial. Porque Jesus Cristo, ele já veio. E quando ele veio, ele fez os seus milagres. Mas hoje, quis pensar em nós. E o mundo vai ver a face de Deus por nós. Amém. Amém? Eu gostaria de levantar para a permissão da vista, fazer uma oração pela igreja do Senhor. Irmãos, agora nós vamos orar para que Deus nos dê força. Eu sei que existe muita gente aqui que fala assim, eu sou incapaz, Senhor, eu não sei falar, Deus, eu pego muito. Mas o Senhor nunca olhou para isso, porque não existe pecado sem perdão, amém? Se nós levantarmos as nossas mãos para os céus e pedir, Senhor, me purifica, o Senhor nos purificará. Se nós pedimos para Deus, me capacita para falar da tua palavra, o Senhor nos capacitará. Olha para mim, irmãos. Se fosse você para me escolher para ir na África, entre eu e a Bispa, vem aqui, Bispa. Quem que vocês vão escolher? Amém, irmãos. Quem que vocês vão escolher? Deus escolhe quem Ele quer, amém? Quando você se olhar no espelho, você vai dizer assim, Deus escolhe quem Ele quer, e eu sou capaz, porque o Senhor me chamou, e nós temos um segredo em Deus. Então você vai orar pedindo para Deus, aquela área que às vezes você fala assim, Senhor, eu queria tanto, mas eu não consigo. Em nome de Jesus, hoje você vai colocar na mão do Senhor, para que o inimigo não entre na sua casa, para que o inimigo não esfragele o seu lar. Você vai poupar fora tudo aquilo que é de Baal, tudo aquilo que é do inimigo, tudo aquilo que tem dominado a sua atenção. E vai fazer um altar para Deus. Amém? Vamos orar. Deus poderoso, Deus santo, nós te louvamos, ó Deus, por ser teus servos. Nós te louvamos, Senhor, pela promessa de vida eterna. Nós te louvamos, Senhor, por fazer parte, Senhor, do teu exército. Pai santo, nós estamos aqui. Alguns, Senhor, amedrontados, alguns se sentindo incapazes. Mas nós sabemos, Senhor, que quando o Senhor chama, o Senhor é Deus que capacita. E em nome de Jesus eu te peço, Pai, manda coragem, manda força, manda graça. Graça para os teus filhos te servirem, para ter coragem para falar do teu amor, para denunciar as mentiras do inferno. Pai santo, Deus bendito, purifica hoje o lar da tua igreja. Tudo aquilo que é abominação, tudo aquilo que o inimigo tem usado para entrar no lar, disfarçado, desmascara hoje, Senhor. Mostra, Deus, onde está no nosso lar. Ora, bacaneira, suíde, cantanaia. Existem pessoas aqui que já não conseguem mais dormir, que sentem algo estranho. Mas hoje, quando você entrar no seu lar, você vai sentir o Espírito Santo. Ora, bacaneira, suíde, cantanaia. Senhor, abençoa essa família, abençoa esse pai, abençoa essa mãe, abençoa essa avó. Dá sabedoria para os teus servos, para guerrear, para vencer todo o mal. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Irmãos, quando você voltar para sua casa, e você vê que você está começando a fazer planos para lutar pelos seus desejos, pelos seus sonhos, lembre-se dessa palavra. Primeiro eu tenho que lutar nas lutas de Deus. Porque aquilo que eu não dou conta de fazer, o Senhor fará por mim. E eu sei que Deus me dará
aquilo que eu preciso, amém? Não se esqueça dessa palavra, irmãos, a palavra de Deus só tem valor quando ela é colocada em prática. É verdade. Uma Bíblia só tem valor quando ela é lida. Para ficar de enfeite na sua casa, ela não serve para nada. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem um amém aí? Amém! Por um acaso o povo da aleluia ainda está aqui? Amém! Vamos trabalhar para Jesus? Amém! Todos conhecem o trabalho da bispa aqui, amém? Você vê que você está começando a fazer planos para lutar pelos seus desejos, pelos seus sonhos. Lembre-se dessa palavra. Primeiro eu tenho que lutar nas lutas de Deus. Porque aquilo que eu não dou conta de fazer, o Senhor fará por mim. E eu sei que Deus me dará aquilo que eu preciso. Amém? Não se esqueça dessa palavra, irmãos. A palavra de Deus só tem valor quando ela é colocada em prática. É verdade. Uma Bíblia só tem valor quando ela é lida. Para ficar de enfeite na sua casa, ela não serve para nada. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.